É isso aí, Isa. O nosso quadro Saúde e Bem-Estar já está no ar. E o bate-papo de hoje com a doutora Andressa Irle. E nós vamos falar um assunto que as pessoas não sabem, mas é de extrema importância. A gente vai falar sobre implante, sobre perda de um dente. Doutora, quando a pessoa tem essa perda de um dente, ela pode, assim, a seu bel prazer, resolver agora vou fazer o implante? Ou tem um protocolo em relação a isso, né? Tempos, prazos, esclarece tudo. Então, na verdade, as pessoas às vezes perdem um dente e esperam muito para fazer um implante. Isso é muito prejudicial para a saúde de qualquer paciente. Por quê? Vamos lá. Primeiro caso, o ideal é que quando a gente vai perder um dente, se for o caso de o dentista for remover esse dente, é que a gente já extrai esse dente e já coloca o implante no local. Tá. Por quê? Eu costumo brincar que o osso ele só existe para manter o dente no local. Né? Se eu não tenho o dente no local, já viu quando as senhorinhas não têm os dentes, né? Os senhorzinhos não têm, a boca murcha, fica aquela boquinha murchinha. Por quê? Porque se não existe dente, a gente perde a sustentação óssea. Então, se a gente perde essa sustentação óssea, que é na mandíbula e na maxila, a boca fica murcha. Então, o que acontece? Quando a gente remove um dente, o ideal é que a gente já faça o implante para aproveitar aquele osso que existe no local. E não precisa, então, fazer um enxerto ósseo ou ter outras processo demandas. mais lento e mais doloroso, assim, né? Exatamente. Não pela dor em si, mas um processo de mais recuperação, longo, né? Digamos assim, o que acontece? Muitas pessoas às vezes esperam muito para colocar o implante e aí acontece duas coisas. Uma, os dentes dos lados se movimentam, eles querem ocupar aquela região que era do dente anterior, então eles vão se movimentando, eles vão mexendo ali para cima daquele espaço vazio. Os dentes de cima ou de baixo, eles vão tentando se encontrar, então eles vão se movimentando também. E além disso, o osso que vai se perdendo. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer enxertos ósseos antes mesmo de fazer o implante. Gente, então assim, é muito mais complexo, né? Porque você poderia fazer um procedimento teoricamente mais simples e ele se torna um processo, além de mais lento, né? Muito mais complexo, porque você vai ter mais que... caro para o paciente também, né? Quando a gente faz antes, a gente tem um valor. Se faz depois, tem que colocar um enxerto, às vezes o valor para o paciente, que o paciente às vezes vai muito pelo valor também, né? É isso aí. Como é que fica? Eu falei, olha, quando você coloca o enxerto, é um valor a mais e uma dor de cabeça a mais, procedimento, e um tempo né? a mais. Então assim, primeiro você vai ter que fazer o enxerto, vai esperar a recuperação para depois começar. Então assim, além de você ter o seu resultado final postergado, né? Porque você precisa de passar por todo esse processo, você tem um desembolso maior, né? Então, assim, não que não possa, né, doutora? Mas não possa. Em qualquer momento a gente pode colocar um implante, pode devolver aí a esse dente na boca, que é o ideal, né? Para devolver a função mastigatória, a função da fala, a função da estrutura dos ossos, a função de tudo que você precisa, principalmente da estética também, né? Além de mastigação estética. Então, assim, em qualquer momento da vida a gente está podendo fazer implante. Hoje em dia existem implantes tão curtos que em alguns casos a gente nem precisa de osso. Tem pessoas que estão desenganadas porque não tem uma estrutura óssea. A gente consegue utilizar implantes hoje em dia, está muito moderno. Implantes muito micros, então a gente consegue trabalhar. Mas o ideal mesmo é que vou perder um dente? Vai. Já planeja o implante praticamente na mesma cirurgia ou logo após, para que a gente tenha um pós-operatório ainda melhor. Então, gente, a dica é essa. Se você vai ter uma perda ou se você já teve a perda, procure um profissional de saúde. Procure aqui a nossa doutora Andressa, né? Por favor, que ela realmente vai estar sempre passando essas informações muito sérias, muito relevantes, buscando sempre otimizar o seu tempo de recuperação, a sua qualidade de vida e o seu sorriso, que é a marca registrada da doutora Andressa. Muito obrigada, doutora, por essas informações. E fiquem conosco que tem muito mais programa pela frente. Isa, é com você.